uma cidade comum do interior do Brasil. E uma casa igualmente comum. Poucos seres encarnados, ao passar na frente deste imóvel, notariam algo errado. Talvez um médium sentisse que as energias ali presentes eram perigosas. E teria motivos para isso. Se fôssemos espíritos mais sutis e sensíveis, era assim que veríamos a realidade espiritual desta casa. Sempre envolta por uma névoa de aspecto doentio. E no seu jardim deprimente, um portal energético, uma passagem direta para uma região densa do umbral, está sempre aberto, 24 horas por dia. E por este portal tem trânsito livre seres extremamente trevosos, criaturas em perfeita sintonia com o dono encarnado deste imóvel, um assassino de animais. Enquanto prepara iscas envenenadas para exterminar todos os gatos da vizinhança, estes seres trevosos ficam ao seu lado, o estimulando, sentindo prazer na antecipação do crime hediondo que está para se realizar. E não são espíritos obsessores. Encarnado e desencarnados aqui presentes são espíritos na mesma vibração, que se atraem. Novamente, se pudéssemos enxergar a realidade espiritual desta cena, veríamos uma mesma energia densa a envolver tanto o assassino quanto seus parceiros trevosos. A mesma energia maligna também envolve as iscas de carne envenenadas. Não é só o veneno que é tóxico aqui. A intenção de baixa vibração também é uma energia densa e mortal. Mentores e seres de luz, que não podem ser vistos por estas criaturas, até tentam demover este homem de sua intenção. Plantam em sua mente imagens de animais em sofrimento e até de possíveis acidentes com crianças que podem ter acesso ao veneno a ser espalhado pela vizinhança. Mas é em vão. Nada o comove. O homem então sai pelas ruas com sua carga mortal, com consequências trágicas. Uma das primeiras vítimas é a pobre gata da sua vizinha, uma criaturinha que era puro amor, um membro querido da sua família humana. Muitos vão se perguntar, por que então os espíritos de luz permitem um ato tão terrível? No estágio evolutivo atual do nosso planeta, o livre-arbítrio destas criaturas atrasadas limita uma atuação mais efetiva das forças do bem. Mas isso não quer dizer que estes animais estejam abandonados à própria sorte. Estes espíritos protetores muitas vezes reduzem os efeitos destes venenos, desviam animais dos caminhos onde estes encontrariam essas armadilhas mortais e até apelam para seres elementais trazerem uma chuva rápida a fim de limpar as ruas dessas toxinas. É o que pode ser feito num mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem em números. Após a transição planetária, quando o bem superar o mal, as ações desses amigos da luz terão muito mais força, pois estarão em sintonia com a maioria dos seres encarnados. A gatinha da casa vizinha, a primeira vítima deste envenenador, teve seu triste desencarne acompanhado pelos espíritos protetores
que reduziram ao mínimo o sofrimento físico do animal. Ela reencarnou pouco tempo depois na mesma vizinhança, mas agora como um gato macho, bastante arisco e desconfiado dos humanos, pois trazia lembranças inconscientes do que sofreu na vida anterior. Quanto ao destino deste homem, bem, pode-se dizer que nem precisou desencarnar para começar a pagar pelos seus atos. Nos anos que se seguiram, foi acometido por uma doença terrível, que lhe destruiu a garganta e pulmões. Um sofrimento indescritível. A enfermidade retratava as consequências dos seus atos contra os animais, quando o veneno corrosivo também esfacelava a garganta e os pulmões destes seres indefesos. Um fim de vida longo e doloroso, mas também um aprendizado. Este relato está presente no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti. E se quiser e puder colaborar para manter este portal aberto, você pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.